Negociação avança e São Paulo fica perto de fazer mais uma venda de jogador, rapaz. Vamos falar sobre isso. E o Crespo, Gabriel, tem chance aí? Tem essa possibilidade? Também tem notícias sobre isso e muito mais pra gente trocar aquela ideia, belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo e estamos chegando já, estamos já em final aí de temporada. Falta aí 8 jogos para acabar a temporada, para acabar 2025 aí do São Paulo. E, evidentemente, já começa a pensar em 2026, entendeu? E o que acontece? Tá acabando o ano, né? Falta poucos jogos para acabar a temporada. E tem alguns jogadores do São Paulo com contrato que se encerra agora, em dezembro, né? E a gente não sabe ainda quem fica e quem vai embora, quem renova, quem não renova, entendeu? Mas temos aqui, né, alguns jogadores. Vamos lá. Faltam menos de 2 meses para acabar a temporada. E o São Paulo ainda vai definir o futuro de alguns atletas que têm contrato até dezembro de 2025. Começando com o Dineno, tá aí, ó. O atacante chegou ao clube em junho e disputou apenas 8 jogos, tá? Cara, ele jogou muito pouco, né, mano? Tipo, ele chegou em junho, jogou 8 jogos só, marcou um gol. Atualmente está afastado por dores no joelho. Por dores não, ele fez artroscopia já. Já fez artroscopia aí. E tem uma chance dele voltar depois da próxima data FIFA, que seria o jogo contra o Corinthians, né? A sua renovação ainda não foi definida pela diretoria do São Paulo, né? Que é a informação que está trazendo o Alexandre Vieira. Cara, assim, esse aqui, Dineno, para mim é muito claro que não vai renovar, porque assim, ele, mesmo quando ele estava disponível, ele jogava muito pouco, sendo que ele era o único centroavante do time, né? Porque já não tinha o Rian, nem o Caleri, nem o André. Ele era o único centroavante que tinha disponível e mesmo assim ele mal jogava, né? Ficava 3 jogos de fora, depois entrava 20 minutos no jogo, aí ficava mais 4 jogos fora, entrava 15 minutos no outro, tipo, e assim ia. Então, tipo assim, quando não tinha nenhum centroavante disponível e só tinha ele não jogava. Ano que vem com Caleri, Rian e depois só o André voltando, ele não vai ficar, né? Para mim é muito claro que o Dineno aí é quase certo que o São Paulo não vai renovar e ele deve sair. Rigoni, contratado na última janela, ele tem vínculo com o São Paulo também até o final do ano e ele não cumpriu e não tem mais como cumprir as metas que tinha no contrato. Ele tinha que jogar 12 jogos com pelo menos 45 minutos em campo. Ele jogou 3 jogos, né? Jogou 3 que cumpriu essa meta. Apenas 3 ele tem aí, né, jogos. Apenas 3 jogos ele cumpriu esses 45 minutos e faltam mais 9. Só que só faltam 8 jogos para acabar o ano, né? Então não tem como mais ele bater essa meta aí. Também vai ficar por uma decisão da diretoria. Aquela renovação automática, né? Que seria obrigado, caso ele bata essa meta, já não tem como mais. Já era. Agora, pode ser que ele fique, caso a diretoria, caso o Crespo opte aí por manter ele, né? Vai ser uma decisão. São Paulo pode renovar com ele aí, caso eles queiram. Esse aqui também, ou acontece uma mudança aí radical, ele começa a jogar bem e renova. Pode acontecer agora, se ele continuar dessa toada aí, cara, não sei se vocês perceberam, mas depois daquela expulsão contra o Fortaleza, ele perdeu, tipo, muito espaço mesmo, né, cara? Ele começou como titular contra o Fortaleza, aí ele começa a ver um jogo, ele dá assistência pro gol do Tapa, né, que é o primeiro gol, aí ele é expulso. Aí depois ele joga contra o Palmeiras, deixa eu me lembrar aqui de cabeça, ele não joga contra o Palmeiras, né, porque ele tomou o cartão vermelho contra o Fortaleza e ficou de fora contra o Palmeiras. Aí tem data FIFA. Aí depois volta para o jogo contra o Grêmio. Ele entra faltando acho que 10 minutos para acabar o jogo só, né? Aí contra o Mirassol, né? Eu acho que ele nem entrou, né? Se eu não me engano, ele nem entrou. Contra o Mirassol não vou lembrar, mas eu acho que ele não entrou contra o Mirassol, entendeu? E depois do Mirassol foi esse jogo aí contra o cara fugiu o nome do time, do Bahia, né? E ele não entrou. Então, tipo assim, ele, cara, basicamente não jogou. Basicamente o Crespo não botou ele para jogar depois da expulsão contra o Fortaleza. E até a expulsão do Fortaleza, ele jogava muitos jogos, né? Quase todos os jogos ele jogava ou como titular ou entrava no segundo tempo. Depois que ele foi expulso, irmão, de lá pra cá, ele quase não entrou em campo, né? Então, tipo assim, ou ele começa a entrar e jogar bem, né? Mudar o cenário aí dele, ou, irmão, se continuar nessa toada aí, pra mim também vai ser muito claro que não vai renovar, né? Luiz Gustavo, volante ficou 6 meses afastado por tromboembolismo pulmonar, né? E ainda não teve conversas oficiais sobre uma renovação. A diretoria ainda avalia a possibilidade.
o jogador é bem visto dentro do São Paulo, né, cara? Lá todo mundo gosta dele, ele é um líder do grupo, é um líder do elenco. Eu tenho a impressão que, por fato dele ser bem avaliado dentro do São Paulo, ele ter voltado tem pouco tempo, eu tenho a impressão de que o São Paulo vai sentar para conversar com ele. Se ele topar, renovar e diminuir o salário, eu acho que o São Paulo renova. Eu acho que o São Paulo vai tentar fazer isso aí. Baseado em quê, Gabriel? Baseado em nada. Eu acho que é por achismo só. Já essa informação que ele é bem avaliado, que todo mundo gosta dele. Ele voltou tem pouco tempo. Então, por isso, eu acho que o São Paulo vai conversar com ele, né? Para ele diminuir o salário. Aí sim renova por mais um ano. Se fosse para chutar, dar um palpite, eu acho que é isso que vai acontecer, tá? E tem também o Leandro. Leandro, cria de Cotia, é o terceiro goleiro do elenco e tá machucado atualmente, né? Um dos que tá aí é no DM. Sem espaço na equipe profissional, ele vai ficar ali, ele já está livre, né, para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O São Paulo detém 80% dos direitos econômicos do jogador. Esse aqui eu acho que vai sair, tá? Eu acho que ele vai sair. Aí a gente tem o Rafael que é titular, o reserva agora é o Yang e o terceiro goleiro aí, cara, é o próprio Leandro, né? E assim, eu lembro que isso é uma informação alguns meses atrás, né, tem um tempo já que essa informação, de que dentro do São Paulo, eles têm uma avaliação de que o João Pedro, que é o goleiro do Sub-20, tem mais potencial que o Leandro. Né? Então pode ser que o São Paulo deixe o Leandro embora, né? Libera ele de graça aí no final do ano quando acaba o contrato, e o São Paulo coloca o João Pedro como terceiro goleiro. Essa é uma possibilidade também. Enfim, quem se acha que tem que renovar e quem ainda tem que renovar? Dá o papo reto aí nos comentários, tá bom? Cara, assim, eu acho, Dineno, não, porra, obrigado, serviços prestados aí, Dineno, um abraço, sucesso na carreira, é isso. O Rigoni, pra mim é simples, se começar a jogar bem, daí entregar alguma coisa, pode ser que renove aí. Caso contrário, tchau e benção, mesma coisa. Leandro, cara, acho que nem vai ter chance, né? Ou o São Paulo aí libera o jogador, ou renova e empresta para ganhar espaço, experiência, minutagem de outro time. O Luiz Gustavo, caso, né, aceite reduzir o salário, acho que pode renovar. Se não quiser aceitar reduzir o salário, tchau e benção, obrigado, e é isso, entendeu? Minha opinião é sobre cada jogador aí que tá acabando o contrato, tá? Enfim, vamos seguindo aqui agora e vamos falar agora sobre o Hugo, um dos principais jogadores aí, né, da campanha do título da Copinha. Infelizmente, pô, bem no começo do jogo da final contra o Corinthians ele se machucou, né? E é sobre ele que vamos falar. Alexandre Vieira. O volante Hugo Leonardo, de 21 anos, vive uma fase decisiva da carreira. Ele se machucou aí na final, né, da Copa ainda, quando ele teve uma lesão aí no ligamento cruzado anterior do joelho direito na final contra o Corinthians no dia 25 de janeiro, entendeu? A cirurgia de reconstrução do ligamento foi feita no final de fevereiro, o que atrasou a sua integração ao elenco profissional, né? E quem gostava muito dele era o Zubeldia. Zubeldia, né, que era o técnico na época que o Hugo estava se destacando na base, né, até ele se machucar, o técnico ele ainda era o Zubeldia. Já estava definido que ele ia subir para o time profissional, quando o técnico ainda era o Luiz Zubeldia. Agora, após 9 meses da lesão, o Hugo treina em transição física no CT da Barra Funda. O clube mantém cautela sobre o processo, mas a boa evolução pode fazer com que ele volte a ficar à disposição do técnico Hernan Crespo ainda neste ano, tá? Então tem a possibilidade aí do Hugo estar disponível já para o Crespo ainda em 2025, entendeu? Quando ele se machucar, a previsão é que ele voltasse só em 2026 mesmo, entendeu? Mas tem uma pequena chance aí dele voltar ainda em 2025. Eu tenho muita curiosidade para saber qual é a avaliação que a comissão técnica do Crespo tem em relação ao Hugo. Ah, Gabriel, por que isso, cara? Por quê, cara? Cada técnico aí tem seus jogadores que gosta mais, que gosta menos. Não da pessoa, e sim das características do jogador, né, cara? Cada técnico tem seu estilo de jogar e, evidentemente, tem jogador que encaixa no estilo de jogo do técnico e tem jogador que não encaixa. Isso acontece com todo técnico, é normal. O Zubeldia adorava o Hugo. Eu lembro de 2 informações que saíram lá no começo do ano, né, quando o Hugo estava se destacando na base antes de se machucar. Eu lembro que saíram 2 informações. Primeiro que a informação que saiu, que eu lembro era: o Zubeldia estava encantado, a palavra era essa, encantado com o Hugo, tá? Porque ele já se destacava na base e treinava com o time de cima. Então eu lembro que essa informação que o Zubeldia estava encantado com ele.
A outra informação era que o Zubeldia e a diretoria do São Paulo tinham ali o entendimento de que o Hugo era o jogador mais pronto para subir para o time em cima, porque na Copinha todo mundo tem que subir o Rian, tem que subir o Rian, tem que subir o Matheus Alves, tem que subir o Lucas Feira, né, que eram os principais. Só que o Zubeldia entendia que o mais pronto não era nenhum desses três, era o Hugo. Né? Então, tipo assim, o Zubeldia gostava muito do jogador e certamente ia dar chance para ele. Agora, o Crespo gosta do estilo do jogador? Essa é a questão que tem que ver. Tem que ver também, tem que esperar também ele voltar a treinar com o elenco, né, cara? Para ter já contato físico, embate com os outros jogadores, para ele poder mostrar no treino o que ele pode fazer. Também tem isso, né? Mas espero que o Crespo aí, quando, evidentemente não tô falando isso agora, mas é quando ele voltar, né, cara? Porque ele não vai voltar por agora, ele tá na transição ainda. Quando ele voltar, eu espero que o Crespo aí goste do jogador, porque ele é um jogador muito bom. Tá? Um jogador muito talentoso aí, eu particularmente gosto bastante aí dele e espero que seja um jogador que tenha vida longa no São Paulo. Porque ele realmente é muito bom, se destacou muito aí na Copinha. Vamos seguindo aqui agora e bora falar sobre o Crespo, rapaz. Tá aí a informação do Valentim Furlan do UOL. O São Paulo não tem nenhuma dúvida de que o técnico Hernan Crespo fica para 2026. Após o jogo contra o Bahia, o técnico afirmou que não sabe se fica, né? A gente comentou isso aqui depois do jogo, né? Que perguntaram para ele sobre o próprio Rigoni, né? Se ficava para o ano que vem, planejamento, ele falou, ó, só vamos debater sobre 2025 quando acabar a temporada. Eu nem sei nem se eu fico, ele falou isso, né? Aí começou um burburinho, né? Então, dentro do São Paulo, não tem dúvida de que o Crespo fica. Por mais que ele tenha dessa declaração após a partida contra o Bahia. A diretoria do São Paulo descarta qualquer possibilidade de trocar o técnico e manter a confiança no trabalho do Crespo, que participará de uma reunião nesta semana para falar sobre o planejamento para 2026. Então, dentro do São Paulo, ninguém quer trocar o técnico. É óbvio, né? Porque essas coisas mudam muito rápido, não dá para confiar 100% dessas informações. Não na informação, em si nesses modos operantes. Não, o técnico vai ficar, a gente gosta deles. A gente sabe bem que isso muitas vezes envelhece mal e pouco tempo depois o cara vai embora demitido aí. Mas assim, cara, eu não tenho aqui nenhuma vírgula para argumentar que tem que demitir o Crespo. Tipo assim, pra mim o negócio não tem nem pé nem cabeça. Ele tem que ficar e acabou. Quando ele chegou, o time estava a 1 ponto da zona e agora a gente está aí brigando por uma vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores, né? Então, tipo assim, quando ele chegou, cara, a gente conseguiu uma sequência muito grande para tirar o São Paulo daquela parte de baixo. A gente estava 1 ponto da zona. Com todos os problemas de jogador fora e de desfalque que o São Paulo tem, né? E o time já voltou a jogar bem contra o Bahia, esperamos que tenha uma sequência boa, como teve, né? Naquela primeira sequência que a gente subiu na tabela e saiu da parte de baixo, né? Ali saiu da parte de baixo da tabela do Brasileirão, né? E se afastando da zona de vez. Então, tipo assim, gosto dele, acho um bom técnico, gosto muito do estilo de jogo dele, entendeu? E, cara, pra mim, assim, tem nem muito debate, pra mim é um tipo de assunto que não tem nem pé nem cabeça de debater. Eu postei um vídeo no TikTok ontem, né? Havia um cara comentando no meu vídeo, que era um vídeo sobre o Crespo, né? Aí o cara comentou, tem que ir embora mesmo, não era nem pra ter vindo, cara, tipo assim, quando o cara chegou, o time tava 1 ponto da zona, mano. Tipo assim, tem gente que às vezes esquece o que aconteceu, né? Ou vive em outro mundo, porque, cara, olha, pode não gostar, tudo bem agora. Tipo assim, o trabalho dele não é ruim, né? Muito pelo contrário. Pode ter falhado suas questões aí na Libertadores, tudo mais aí, mas, cara, mesmo assim, acho que não é nem de perto para debater aí uma possível demissão do cara. Pra mim, ele tem que ficar aí de forma indiscutível e tem nem papo aí. Vamos seguindo aqui agora, comentamos aí ontem, né, sobre a questão aí do Nestor e do Grupo City querendo comprar o Nestor, né, aí, e temos atualização porque o negócio está avançado para o Nestor aí ser comprado de forma definitiva pelo Bahia. Tá aí, ó. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo está perto de acertar a venda do meio Rodrigo Nestor para o Bahia. Ele está emprestado para o Bahia até o fim de 2025 e deve assinar um contrato com o clube baiano nas próximas semanas, tá? Então, nas próximas semanas aí, ele já deve assinar esse contrato aí definitivo com o Bahia. O contrato dele de empréstimo tem aí uma opção de compra, né, de 4 milhões e 700 mil euros, tá? Que dá aí 30 milhões de reais. Aí, na verdade, tem uma cláusula, né, caso ele bata as metas, a compra é obrigatória. A meta ele tem que jogar aí 45 minutos, tá?
em 25 jogos. Então ele tem que entrar em campo 25 vezes e jogar pelo menos 45 minutos nesses 25 jogos, tá? Até aqui ele conseguiu aí esses 45 minutos em 22 jogos. Então só falta 3 jogos aí pro Nestor, né, cara, bater essa meta de 25 jogos e vai ser obrigado a comprar ele de forma definitiva, né? Ele tem mais 3 jogos que ele tem que bater, tem que jogar, né, para fazer esses 25 e ainda faltam 8 jogos no Brasileirão. Então, tipo assim, bem tranquilo ele vai bater essa meta. A tendência é que o São Paulo e o Bahia negociem para que a compra seja efetivada independentemente da meta de empréstimo. Tipo assim, mesmo que não bata a meta de empréstimo, o Bahia quer comprar e acabou, ele vai ficar lá de forma definitiva, tá? Aí a gente comentou isso aqui com vocês ontem. Como parte do pagamento, o Bahia deve incluir valores que o São Paulo ainda deve ao Grupo City pela compra do Ferrarese no ano passado. Então o São Paulo ainda tem uma parte a pagar do Ferrarese para o Grupo City e isso vai ser abatido aí, né, na compra, no caso, na venda do Rodrigo Nestor ao Bahia. As negociações estão muito avançadas e devem ser concretizadas nas próximas semanas. Os departamentos jurídicos dos clubes já trocam documentos para acertar os últimos detalhes do acordo. Tá? Então, tipo assim, tá muito avançado, tá? Tá muito avançado. Então, o São Paulo deve ainda não sei, o GE, eu queria saber quanto que era, né, pra gente ter noção aí, porque assim, o Nestor é 30 milhões de reais, tá no contrato, né? Então, tipo assim, vai abater o que o São Paulo ainda deve pro Grupo City em relação ao Ferrarese. Então, tipo assim, quanto que vai abater? O São Paulo deve o quê? 5 milhões pro Grupo City? 10, 15, 20, a gente não sabe, né? Mas vai abater aí, né, o valor aí que o São Paulo deve pro Grupo City em relação ao Nestor. O negócio tá avançado, ele vai ficar lá de forma definitiva, né? O Rogério Ceni gosta muito dele, né? Ele vai ficar lá de forma definitiva. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.